Eu acho que o Ciro Gomes tem muito pouco a perder em 2022 e isso torna a candidatura dele um pouco mais interessante em relação aos outros candidatos da terceira via. Já comentei aqui em vídeos passados que eu acho que se você quer realmente disputar com o Lula e com o Bolsonaro, você tem que estar disposto a incorrer em muito risco. E eu acho que a maior parte dos grandes candidatos aí com nome e os grandes partidos não estão dispostos a isso. Porque eles falam nas entrevistas que eles estão dispostos a trabalharem para uma candidatura de centro, né? Não querem nem o Lula nem o Bolsonaro, quer ficar longe dos extremos. Mas eu acho que isso daí é muito mais uma retórica xoxa do que uma realidade. Eu acho que os partidos políticos associados ao centrão, digamos assim, estão pouco dispostos a queimarem a ponte definitivamente, tanto com o lulismo quanto com o bolsonarismo. Né? Fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que ninguém quer fazer. E se você quer disputar com o Lula e com o Bolsonaro, eu acho que você tem que fazer isso. Um dos únicos candidatos que eu acho que estão fazendo isso um pouco é o Ciro Gomes. Então eu coloquei aqui nesse gráfico, aqui em cima, a disposição em incorrer risco, que são posturas mais associadas ao baixo clero, que é aquela coisa, você não tem muito a perder, então você está disposto a incorrer um pouco mais de risco. E aqui embaixo, quando você já é tão parte do establishment que você tem muito a perder se você errar na sua nova posição. Então aqui são as pessoas bem conservadoras em termos de abordagem política. Não estou falando em conservadorismo moral, nem nada do tipo, tá? Então eu coloquei alguns nomes aqui em cima. O Ciro Gomes, eu acho que ele está um pouco mais disposto a incorrer em risco, porque eu acho que é uma coisa tanto interessante do ponto de vista da personalidade dele, que tem uma personalidade um pouco mais ríspida, como ele tem um partido. Ele tem um partido que o endossa, coisa que muitos dos outros partidos não têm. Por exemplo, o PSDB, que seria um partido mais ou menos, não é nem centrão e nem muito ideológico, ele é mais ou menos ideológico, eles têm uma posição muito xoxa, muito global, muito da Rede Globo. Tem uma posição muito xoxa. E eu acho que apenas o Dória tem uma posição um pouco mais ríspida que eu poderia colocar aqui em cima. Então, apesar do Dória ser do PSDB, eu acho que ele tem um posicionamento um pouco mais ríspido que colocaria ele como um possível candidato um pouco mais interessante. Eu acho que o grande problema do Dória seria o narcisismo dele, que eu acho que joga muito contra a sua candidatura. Mas outros nomes do PSDB estariam muito mais aqui, dispostos a correr pouco risco, como Leite, Tasso Gereissati, esses nomes assim. Outro nome que eu acho que também está disposto a incorrer em pouco risco seria o nome do Mandetta. Eu acho que o Mandetta está muito mais interessado, por causa tanto do nome dele quanto do partido, em tentar conseguir uma vice-presidência, ou sei lá, poderia sair para o Senado, poderia sair para governador. Ele tem que fazer as coisas do partido junto com a CM Neto, que precisa disputar lá na Bahia. Então, são tudo pessoas que estão dispostas a incorrer em pouco risco. Simone Tebet, que o pessoal comenta muito, eu acho que, apesar dela ser do PMDB, eu acho que ela está disposta a incorrer um pouco mais em risco, o que tornaria o nome dela um pouco mais interessante. E agora, um outro nome que tem se ventilado muito seria o do Pacheco. Esse daqui eu acho que é o típico cara do centrão que o PSD está querendo fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar um candidato que não vai ganhar, se ganhar, perfeito, mas a gente vai colocar um candidato para disputar que não vai ganhar para a gente conseguir barganhar tanto uma coalizão com Lula ou contra o Bolsonaro, e eu acho que eles vão esperar as coisas acontecerem para decidir em qual barco eles vão embarcar. Tá legal? Agora, me surgiram ontem um outro nome que eu acho que é muito interessante. Então, por enquanto, eu colocaria aqui nessa parte de cima apenas o Ciro Gomes e o Dória, que eu acho bem interessante, porque eu acho que é essa região aqui que deve estar o próximo candidato à terceira via, que tem chances reais de ganhar. Mas ontem eu vi que o pessoal começou a comentar de um tal de Alessandro Vieira. É um cara interessante. Eu acho que esse cara, por causa tanto da posição dele como senador, acabou de ser eleito como senador de Sergipe, ele tem pouco a perder, então ele pode incorrer em bastante risco, porque se ele for pré-candidato e não der certo, ele volta para a cadeira dele como senador da República. Agora, eu acho que ele tem algumas coisas que são interessantes, tanto do ponto de vista da personalidade dele, que ele não é tão xoxo assim, eu acho que tem pessoas muito mais xoxas que ele
ele é da Polícia Civil, algo que pode ajudar a tirar voto de gente que votou no Bolsonaro em 2018 e não vai votar nele em 2022. E também o Cidadania, que também não costuma ser um partido muito vinculado ao centrão. O Cidadania costuma ter um pouco mais de posição firme em relação aos temas. Eu acho isso uma coisa interessante. Também não é um partido grande, ou seja, não tem muito a perder. Então eu acho que o nome do Alessandro Vieira seria um nome potencialmente muito interessante. A Simone Tebet teria alguns outros problemas. O principal problema, eu acho, da Simone seria o próprio partido dela. O quanto que o partido dela vai dar de liberdade para ela xingar tanto Bolsonaro quanto Lula. Será que o PMDB vai querer isso? Queimar as pontes definitivamente? Eu acho que não. Então eu acho que dos principais candidatos aí, eu acho que o Alessandro Vieira é um cara que pode tomar muito risco, eu acho isso extremamente interessante. O Ciro Gomes pode tomar muito risco, também é bastante interessante. E o Dória mesmo poderia tomar um pouco mais de risco, apesar do PSDB. Então, esses aqui seriam os nomes que eu levaria um pouco a sério para 2022. Todo mundo que está aqui abaixo, eu acho que não está disposto a incorrer no risco necessário para tornar a sua candidatura sexy o suficiente para roubar voto do Bolsonaro e, eventualmente, ganhar do Lula no segundo turno. Tá legal? Eu pensei nisso aqui hoje, então tá meio cru na minha cabeça. Se eu falei alguma besteira aí, pode comentar aí embaixo. É isso aí, um abraço. Tchau, tchau.